Essa misericórdia e paz do nosso Deus sobre as nossas vidas, queridos. Obrigado, gente. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Josué. De novo, Josué. Josué capítulo 3. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Eu gostaria de fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Santo, poderoso Deus, nosso Pai de amor, nós estamos aqui, Senhor, perante a Tua palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, nós precisamos da Tua orientação, da Tua unção. Senhor, faça tudo o que o Senhor quiser fazer e da maneira que o Senhor quiser fazer. Direciona o nosso coração. Ó Deus, nos leva para o lugar aonde o Senhor tem preparado para nós, Pai. Ó Deus, que nossas vidas sejam realmente, Pai, conduzidas de uma maneira sobrenatural pelo Senhor, Pai. É o que te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre a travessia do Jordão, que é uma passagem que está em Josué capítulo 3. Da última vez que eu ministrei sobre Josué capítulo 1. Eu vou fazer um resumo muito rápido aqui. Eu falei sobre a direção, a ordem que Deus deu a Josué assim que Moisés morreu, e Deus falou com ele: você é o líder agora, é você que vai conduzir esse povo, é você que vai atravessar o Jordão com esse povo, e você precisa ser forte e corajoso. Eu até usei o exemplo da caneca de plástico amarela. Quem se lembra? Quem estava aqui? Isso. Continuando aqui, nós vamos falar hoje sobre um evento que é muito importante na história do povo de Israel, e também a gente consegue trazer uma aplicação maravilhosa disso para as nossas vidas hoje. Vamos ler a partir do versículo 1, Josué capítulo 3. Acompanha comigo. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que o caminho que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém. Até aí, por enquanto. Essa passagem que fala sobre a travessia do Jordão, ela é também um divisor de águas. Eu não sei se vocês já observaram essa expressão que é muito usada aqui no Brasil. Assim, isso foi um divisor de águas.
essa expressão divisor de águas, normalmente identifica um evento marcante, seja isso na história de uma pessoa, de um povo, de uma empresa, de um país, de um lugar. É um evento marcante do qual você consegue dizer assim, antes desse evento era de um jeito e depois desse evento passou a ser de outro jeito. E o interessante é que na história do povo de Israel, existem alguns, eventos que a gente pode chamar de divisor de águas. E, como o próprio nome diz, quando a gente fala da abertura do Mar Vermelho, a gente está falando de um divisor de águas na história de Israel. E quando a gente fala da travessia do Jordão, a gente também está falando de um divisor de águas. Talvez você mesmo, na sua vida, na sua caminhada, na sua história, talvez você identifique alguma coisa, algum evento aí que foi um divisor de águas na sua vida. Tem pessoas que, isso é comum, falar assim, meu casamento foi um divisor de águas na minha vida. Tem pessoas que falam assim, o nascimento do meu filho foi um divisor de águas na minha vida. Interessante, ontem, eu já sabia o que eu ia ministrar, eu já estava falando isso no meu coração, eu até compartilhei com os irmãos que Deus tem falado muito no livro de Josué e me deu muitas direções, palavras aqui. E ontem eu assisti um filme, que já era para me ter visto há mais tempo, e fui assistir ontem. É um filme baseado em fatos reais, do tipo de filme que eu gosto. É um filme que se chama A História por Trás do Logo. É um filme que mostra como a empresa Nike se tornou o que ela é hoje, Quando se fala sobre o nome Nike, o mundo todo talvez conheça que é uma marca esportiva de roupa esportiva, de tênis e por aí vai, que patrocina atletas famosos no mundo todo. E essa semana eu também vi uma matéria na internet falando sobre os esportistas mais ricos do mundo. E o primeiro nome da lista, disparado, é um cara chamado Michael Jordan. E quando eu vi o filme, é que eu entendi por que o Michael Jordan se tornou a pessoa relacionada ao esporte mais rica de todas. E esse filme, aconselho os irmãos a verem, ele conta a história e fala como que a assinatura do contrato de patrocínio, ou a ligação de contrato entre a Nike e o Michael Jordan foi um divisor de águas na história daquela empresa. E o filme foi contado exatamente por causa disso. Como que a coisa virou naquilo. Voltando para o nosso divisor de águas aqui, existe um outro evento que é um divisor de águas na história da humanidade. Que evento é esse? O nascimento de Jesus. Não é verdade? Porque a história se conta assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Sim ou não? Sim. Então, o nascimento de Jesus Cristo foi também um divisor de águas. Agora, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente depois vai ler mais alguma coisa aqui, a gente fica perguntando assim, e a travessia do Jordão?
por que isso é tão importante? Por que isso é tão relevante? Por que Deus usou esse termo para falar com Josué sobre o que eles tinham que fazer? Eu gostaria que os irmãos voltassem comigo em Números, abre a sua Bíblia aí, em Números, capítulo 13. Nós não vamos ler todo o texto, mas Números, capítulo 13 e capítulo 14, contra um evento também muito significativo, muito importante na história. Presta atenção nisso. O Mar Vermelho, ele foi um divisor de águas, por quê? Não é só porque as águas se dividiram, não. Porque antes do Mar Vermelho, o povo de Israel era um povo escravizado. 400 anos debaixo de escravidão no Egito. E Deus levanta Moisés e conduz aquele povo, faz uma libertação com mão poderosa, como diz a Bíblia. E até aquele momento ali que eles estavam diante do mar, eles ainda estavam debaixo de perseguição, porque o exército de Faraó vinha contra eles. Então, Deus usa Moisés, o mar se abre, eles atravessam o mar. Então, antes do Mar Vermelho, a gente tinha um povo que era escravo. Depois do Mar Vermelho, a gente tinha um povo que agora era livre. E esse povo começou a caminhar pelo deserto, seguindo a orientação do líder Moisés, seguindo a coluna de nuvem, a coluna de fogo, recebendo as orientações de Deus, tendo visitações, experiências tremendas com Deus, como foi no Sinai. Mas aquele povo começou a se mostrar um povo muito duro, um povo muito rebelde com relação ao Senhor. E quando chega aqui em Números, capítulo 13, aqui acontece uma situação que Deus, ele estabelece uma sentença dura sobre aquele povo. Eles estavam acampados num lugar chamado Cádiz. Em algumas traduções e pela história a gente sabe que aquele lugar chamava Cádiz Barneia. E daquele ponto, Deus trouxe uma orientação a Moisés, que enviasse 12 príncipes, um de cada tribo, para espiar a terra. E para comprovar como era a terra. E também para verificar como eram as cidades, se haviam cidades fortificadas, se eles moravam em tendas, se haviam florestas, qual era a condição de produção da terra, se o fruto da terra era bom. E Moisés, ele levantou 12 príncipes, 12 governantes. Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Desses 12 governantes, os irmãos sabem o nome de algum deles? Desses príncipes que Moisés enviou para espiar a terra? Josué e Caleb. E os outros 10, alguém sabe os nomes deles? Nem eu lembro. Eu li hoje.
Depois a gente fala sobre isso. A gente só lembra de Josué e Caleb, né? Tudo bem. Tá faltando 10. Isso, obrigado, Cristiano. Tá faltando 10 aí. Então Deus enviou esses 12, aliás, Moisés enviou esses 12 príncipes para espiar a terra. E eles visitaram, espiaram a terra por 40 dias. 40 dias. Eles foram e olharam a terra. E Moisés falou com eles assim: traga um fruto da terra. E eles trouxeram, depois de 40 dias, eles voltaram para dar relatório, e eles trouxeram um pequeno cacho de uva, que precisava de 2 homens para carregar. Trouxeram o fruto da terra, depois de 40 dias. E quando eles voltaram, eles começaram a dar o relatório, e eles começaram dizendo assim: realmente, a terra é boa, mas a terra tem gigantes, a terra tem inimigos, tem cidades fortificadas. Nós, aos nossos olhos, e nós, aos olhos deles, nós somos como gafanhotos. Não tem jeito para nós. Então, nesse momento, essa é a história de Números 13, 14, tá? Estou resumindo aqui para os irmãos. Nesse momento, Caleb tomou a palavra. Caleb, como foi dito aqui, era um daqueles 12 príncipes. Caleb tomou a palavra e falou assim: não, o Senhor nos deu essa terra. Nós temos condição de conquistá-la, porque o Senhor está conosco. Ele falou assim: eia, subamos. Eles são como pão, nós vamos devorar eles. Olha, ali começou a haver um conflito entre diferentes relatórios. Josué e Caleb tinham uma visão, os outros 10 tinham outra visão. Mas o povo foi inflamado, contaminado pela visão daqueles 10 espias que deram um relatório negativo. E o povo começou a reclamar, e começaram a surgir expressões, gritos no meio do povo, falando assim: melhor teria sido a gente ter morrido nesse deserto. E começaram a surgir expressões do tipo assim: por que a gente não volta para o Egito agora mesmo? E aquilo ali, aos olhos do Senhor, foi um basta. Deus falou assim: chega, eu não vou suportar mais. Deus começa ali a ter um diálogo com Moisés interessantíssimo. Deus fala com Moisés assim: Moisés, eu vou matar esse povo agora, e vou fazer a partir de você uma nação maior e mais poderosa do que... Olha a proposta que Deus fez para Moisés naquela hora. Eu vou matar esse povo todo agora, e a partir de você eu vou levantar uma nação mais forte e mais poderosa do que essa. Aí Moisés falou assim: Senhor, pensa bem, o que os outros povos vão falar do Senhor? O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso. Tem certos diálogos de alguns homens na Bíblia com Deus, como a gente estudou na célula esses dias, Abraão falando com Deus, esse diálogo de Moisés com Deus, que eu fico assim meio espantado. E Moisés começou a falar com o Senhor: não, Senhor, não faça isso não. Tem misericórdia desse povo. Aí Deus fala com Moisés assim: eu não vou destruir esse povo agora. Mas uma coisa é certa, Moisés. Todo esse povo, nenhum deles vai entrar na terra que eu prometi. Nenhum deles, com exceção de Josué e Caleb. Ou seja, aqueles homens, havia aproximadamente
3 milhões de pessoas ali. Deus falou assim, ó, de 20 anos para baixo, todos eles vão morrer, nenhum deles vai entrar na terra. E Deus falou assim, ó, para cada dia que eles estiveram lá espiando a terra, vai ser um ano que vai demorar para o povo de Israel possuir a terra. 40 dias, 40 anos. E nesses 40 anos, o corpo deles vai ficar pelo deserto. Eles não vão entrar. Meu irmão, resumindo, Deus trouxe uma sentença muito dura ali, diante daquilo que eles fizeram, diante do relatório e da afronta que eles fizeram com Deus. Deus falou assim, todo esse povo viu os sinais e os milagres. Eles não têm desculpa. Por mais que Moisés tivesse intercedido de uma maneira incrível pelo povo, Deus ainda se posicionou firmemente com relação a eles. Por que que a travessia do Jordão é tão importante? Porque a travessia do Jordão mostra a diferença entre aqueles que fracassaram no deserto e aqueles que tomam posse da terra. É o Jordão que determina essa diferença. As águas, ali havia outro divisor de águas. Teve o primeiro divisor de águas. O primeiro divisor de águas foi o Mar Vermelho, que faz diferença entre um povo que era escravo e um povo que se tornou livre. Mas quando a gente chega nesse ponto, aonde eles fracassaram, havia um novo divisor de águas que eles não conseguiram. Havia uma etapa ali para eles vencer que eles não conseguiram vencer. Aí a gente volta. Vamos voltar, depois eu vou ter que voltar nesse texto, mas volta lá para Josué, capítulo 3. É só para os irmãos entenderem aqui a história. Então, o Rio Jordão, a travessia do Jordão, é que ia mostrar não só um povo que saiu do Egito, mas um povo que teve o Egito tirado de dentro do seu coração. Aquele povo que fracassou em Cades Barneia era um povo que saiu do Egito, mas continuava com o Egito no coração. Por quê? Porque quando o relatório veio, eles falaram isso para Moisés. Por que a gente não volta para o Egito agora? Nós vamos ser exterminados aqui por eles. Eles não confiaram naquele Deus que fez maravilhas, naquele Deus que manifestou os sinais no Egito. Agora, olha comigo, Josué capítulo 3, versículo 4. Diz assim: mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Olha isso, esse texto, ele é maravilhoso. Deus deu uma orientação para eles. 3 dias. Depois de 3 dias, o povo tinha que estar atento, atento. E a ordem era a seguinte: quando vocês virem os sacerdotes se movimentando, conduzindo a arca, este é o sinal que vocês têm para vocês seguirem. Ou seja, os sacerdotes iam pegar a arca da aliança, colocar nos ombros, e eles iam começar a andar, a marchar, a avançar. E Deus falou com eles assim, ó, mantenha a distância. Por quê? Claro que existia aqui toda uma questão de
reverência, de santidade. A gente sabe de eventos na história de Israel onde, mas sobretudo aqui havia uma questão de organização, uma questão de enxergar. Como eu falei, era um povo muito numeroso. Sabe, a orientação de Deus era que posicionar o povo de maneira que todo mundo conseguisse ver, entender, identificar, ser guiado pela arca. Aquilo, havia uma representação ali muito forte. Por quê? Em Números, agora volta, por favor, em Números 13, 14, eu vou precisar ler esse texto. Números 14, versículo 39. Números 14, versículo 39. Diz assim: quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, as palavras daquilo que Deus tinha falado, que eles não iam entrar na terra, que eles iam morrer no deserto, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Hormá. Olha isso. Depois que Moisés deu o relatório para eles e falou com eles assim: olha, Deus já deu uma sentença. Eles falaram assim: não, nós chegamos até aqui, agora nós queremos entrar e conquistar a terra. Agora era tarde. Moisés falou com eles assim: não vai. Não vai, porque não vai dar bom. Não vai não. Vocês vão ser derrotados. Deus já me falou. E eles falam assim: mas nós vamos assim mesmo. Nós vamos seguir. Nós vamos conquistar a terra agora, na nossa força. Aí Moisés falou assim: vocês podem ir, eu não vou, e a arca da aliança também não vai. E não vai dar bom, não vai. E eles foram. O que aconteceu? Deu ruim. Eles foram derrotados. O povo que vivia lá pôs eles para correr. E eles voltaram, e eles entenderam que Deus não estava brincando com relação àquilo que ele estava falando. Meu irmão, presta muita atenção nisso. Nós temos que ter esse entendimento. As coisas de Deus são coisas muito sérias para as nossas vidas. As coisas espirituais são coisas muito sérias e relevantes para as nossas vidas. Aquilo que a palavra nos instrui, nos ensina, aquilo que o Senhor nos direciona, nos mostra, meu irmão, isso tem que ser de enorme valor e importância para que a gente possa seguir e ser bem-sucedido na nossa vida num todo, no geral. Eles foram desobedientes e eles acharam que, apesar de toda a rebeldia, apesar de toda aquela dureza de coração,
de toda aquela afronta que eles tiveram com Deus, eles acharam assim, nós já chegamos aqui, nós vamos avançar, nós vamos conquistar. Deu ruim. Não deu certo. Nas nossas vidas é exatamente assim. Quando a gente não tem a bênção do Senhor, quando a gente não tem a direção de Deus, não vai dar bom, vai dar ruim. Agora, volta lá para Josué, capítulo 3. É exatamente por isso que a orientação de Deus estava dizendo para aquele povo agora, a arca, que lá em Cades Barneia, não avançou. Agora a arca é o sinal que a minha presença está com vocês. Ela vai adiante de vocês. Vocês vão olhar, vocês vão ver os sacerdotes avançando com a arca nos ombros. E eles vão conduzir toda essa multidão. Vamos continuar o texto. Olha comigo. Versículo 6. Josué capítulo 3, versículo 6. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Meu Deus, isso é maravilhoso, querido. Aqui, Deus estava estabelecendo um novo tempo para eles. Um tempo de conquista, um tempo onde eles iam começar não apenas ficar ouvindo sobre a promessa de uma terra, não apenas ouvindo sobre relatórios daqueles que estiveram e espiaram a terra, agora eles iam tomar posse da promessa. Como eu disse algumas outras vezes, o paralelo do objetivo da promessa da terra prometida para nós é a vida plena em Deus. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é viver uma vida plena, uma vida de plenitude em Deus. E cada dia mais, meu irmão, entenda uma coisa: existem estágios na vida cristã. Nós vamos estudar isso nas células, nos próximos meses. Esse tem sido uma proposta aí. A vida cristã, ela tem estágios. A vida cristã, ela tem Jordões para a gente atravessar. Existem pontos que a gente precisa superar. E a gente precisa entender uma coisa: a vida cristã, ela não é uma vida que fica ou que deve ficar dando voltas no deserto. Presta atenção nisso, querido. O que você está querendo dizer? O que eu quero dizer é o seguinte: existem pessoas que estão estacionadas, paradas, paralisadas, há anos na vida espiritual. Pessoas embaraçadas, vivendo os mesmos problemas. As pessoas parecem que elas não conseguem ultrapassar, não conseguem avançar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Escuta isso.
esse não é o plano, o projeto de Deus para as nossas vidas. O projeto de Deus para a nossa vida é atravessar o Jordão e conquistar a terra. Esse é o projeto de Deus para nós. Se a gente olhar para a nossa vida e ver assim, há tanto tempo que eu estou parado, que eu estou estacionado, há tanto tempo aconteceu uma coisa na minha vida, pode ser que aconteceu alguma coisa na vida que te travou, te paralisou. Eu quero te falar uma coisa, Deus quer te liberar, Deus quer te levar além, meu irmão. Este é o tempo, esta é a hora, esse é o chamado de Deus. Levanta, olha para a arca do Senhor, os sacerdotes estão avançando, vamos possuir a terra, vamos atravessar o Jordão, é isso que Deus tem para nós, querido. Coisas novas, um tempo novo. No versículo 3 que nós lemos, falando assim, olha, sigam a arca, porque o lugar onde vocês vão passar, vocês ainda não conhecem. Existe um lugar espiritual, existe um novo tempo para as nossas vidas, aonde a gente vai andar por lugares onde a gente nunca andou antes. Esse é o tempo de Deus para isso, é agora. Existe algo maravilhoso nesse texto, por quê? Como eu falei, que havia uma diferença entre Moisés e Josué. Moisés, ele carregava uma vara, Josué carregava uma lança. Aqui também existe uma diferença enorme, porque quando o povo de Israel foi atravessar o mar, ainda não tinha sido feito, ou fabricado, ou produzido aquela arca da aliança. Aqui, a ordem de Deus foi diferente. Vocês vão seguir, vão marchar, olhando para a arca da aliança, os sacerdotes que vão na frente. Quando eles chegarem diante do Jordão, eles vão parar. E Deus falou assim, a ordem que Deus trouxe a Josué foi o seguinte: quando os sacerdotes pisarem na margem, ou começarem a molhar os pés na beirada do Jordão, vai se formar um paredão de água, aquele rio vai ser represado e vocês vão passar. Isso tem uma representação enorme, querido, sobre as nossas vidas. Deus tem nos chamado, cada um de nós, como sacerdotes, como aqueles que carregam a presença de Deus, como aqueles que têm a presença de Deus através de um relacionamento vivo, íntimo com Deus, um relacionamento verdadeiro com o Pai. A presença de Deus, ou a arca da aliança, está sobre os ombros daqueles que estão ligados à videira verdadeira, aqueles que permanecem, é sobre estes. E eu quero te falar uma coisa, você é esse, querido. Diga amém. Às vezes, eu sei que isso acontece com você, as pessoas falam assim, você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Tem alguma coisa diferente com você? Você me transmite uma paz? Eu não sei o que é, mas tem algo diferente com você. E tem mesmo. Sobre nós, tem algo diferente de nós. Existe uma presença diferente em nós. As pessoas ficam assim, às vezes, olhando, admirando, e elas falam assim, eu não sei o que é, eu não vejo, mas eu sinto algo diferente na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, a arca da aliança está sobre o seu ombro, querido. Existe uma presença de Deus na sua vida.
existe uma presença poderosa de Deus nas nossas vidas, existe uma unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, meu irmão. Então, quando as pessoas comentarem isso, com toda humildade, você pode falar assim: tem mesmo, tem algo diferente em mim mesmo. Só que isso não diz respeito a mim, diz respeito ao meu Pai. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é nada que venha de mim, é tudo daquilo que eu tenho provado nele, que eu tenho experimentado nele. Mas eu tenho que ser muito verdadeiro, eu tenho mesmo algo diferente na minha vida. E eu sei que você pode ter também, meu irmão. Aquelas pessoas que te falarem isso, aquilo ali é uma oportunidade que Deus está te dando para você de alguma maneira alcançar aquele coração. Sobre os ombros daqueles sacerdotes havia a Arca da Aliança. Aquela Arca da Aliança que não foi em Cades Barneia, agora a Arca está conduzindo, agora a Arca está indo na frente, agora a Arca é o sinal de que Deus estava com eles para tudo. O relatório que Caleb trouxe lá atrás era o relatório verdadeiro. Infelizmente, Caleb e Josué tiveram que esperar 40 anos. E eles viram uma geração inteira morrer no deserto. Mas isso mostra como que Deus, Ele é certeiro na sua palavra. Deus não estava brincando. Eu gostaria de, para encerrar, ler um texto com os irmãos. Abra comigo em Hebreus. Capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Meu irmão, a nossa vida, a vida cristã, é uma jornada, é uma carreira proposta. O escritor de Hebreus aqui, ele está expressando aqui um senso de urgência. Ele não falou assim, apenas vamos seguir. Ele falou assim, corramos. Ele mostra aqui algo que precisa ser apressado, ser urgente. Meu irmão, em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo usa o exemplo da história de Israel para mostrar aquilo que a igreja precisa tomar cuidado. E Paulo fala assim, para que nós não venhamos a fracassar ou a ficar pelo caminho, assim como eles. Paulo termina o texto falando assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Presta atenção nisso.
quando Paulo usa esse exemplo lá em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo estava dizendo o seguinte, que aquele que não atravessa o Jordão, aquele que não entra na terra, aquele que fica caído no deserto, é aquele que fracassa. E eu, quando comecei a observar isso, eu falei assim, mas a proposta do Senhor, ela é maravilhosa, mas ela também, ela exige de nós um alto investimento. Alto investimento, presta atenção nisso. Existe uma parábola que fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado no campo. E ele foi, e ele vendeu tudo que ele possuía para comprar aquele campo. Tudo. Ou seja, a Bíblia nos ensina, nos mostra que Deus, Ele não quer o que a gente não pode dar. Ele quer tudo que a gente pode dar. É tudo. Aquele homem que achou o tesouro, ele vendeu tudo, 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 para comprar aquele campo. Então, meu irmão, Deus quer que a gente atravesse o Jordão. Esse é o tempo da gente viver uma vida plena em Deus. Voltando aqui para o texto de Hebreus capítulo 12, em algumas versões fala assim, deixando todo o embaraço, deixando tudo aquilo que tenta nos segurar. É uma corrida. Imagina numa corrida, numa pista, você carregando um tanto de coisas que estão te embaraçando, dificultando a sua caminhada. E o escritor de Hebreus fala assim, todo o pecado que tem tentado nos cercar, esse é o tempo. Este é o tempo. É por isso que Josué falou lá, no versículo 5, falou assim, olha, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Maravilhas, maravilhas. Fica de pé, meu irmão, vamos orar?